Quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer Bom dia. que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Medita na letra desse hino. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. E pra você está aqui. Bom dia. Mas Deus Bom dia, bom dia, bom dia, maravilhoso dia. levantar. Buenos dias, Espanha. Buenos dias, Espanha. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta. Vamos estar consagrando, né, essa manhã, né, Regina? Para a gente ter um bom dia para começar nosso devocional. Você faz a nossa... Tá. Vamos lá. Feche os olhos. E agora eu quero que você vá diretamente na fonte, onde você tem livre acesso ao Criador. A ti te rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom. As misericórdias se renovam todos os dias. E hoje é o dia do renovo. Eu renovo minhas células, eu renovo minha fé, eu renovo meu propósito, eu renovo a minha conexão com o Criador. Eu renovo meu corpo, eu renovo minha alma, eu renovo meu espírito. E hoje, Senhor, estamos aqui para agradecer por mais um dia maravilhoso, um dia cheio de vitórias. Com certeza, Senhor Pai Todo-Poderoso já está iluminando, já está abençoando, já está aqui realmente colocando as pessoas certas para que juntos a gente possa, sim, realizar o nosso propósito, nossa missão de vida. Aí, com o Pai Celestial na frente, abençoando e iluminando nossos caminhos. Que as pessoas certas, os parceiros certos possam chegar em nossas vidas hoje. Que a gente possa fazer alianças, Senhor, para que possamos realizar nosso propósito, levar alegria para as pessoas, o sorriso para as pessoas, fazer com que as pessoas se sentem capazes, fazer com que as pessoas possam se realizar seus propósitos também, porque elas também são seus filhos. Então, juntos nós iremos fazer, construir aqui aquele lindo propósito que nós viemos fazer aqui na Terra. Então, Senhor, eu te agradeço pelas pessoas que colocam hoje na nossa vida para fazer essas alianças, porque juntos nós somos mais fortes, juntos nós iremos mais longe e juntos nós temos aqui toda a energia para que possamos estar aqui realizando este propósito, essa missão. E a palavra de hoje é aliança com pessoas maravilhosas que o Senhor vai colocar hoje em nosso caminho, que vai nos levar ao próximo nível, que juntos a gente vai, sim, realizar o nosso propósito com sabedoria, impactando o maior número de pessoas e fazendo as pessoas mais felizes. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Amém. Que lindo. Pois vamos dar início estamos já no livro de Salmos, né? E a gente sabe que o salmista é um livro de muito cântico, né? De muito clamor, de muita oração. Então estamos já no Salmo 10. Sabemos que também é um salmo que fala de muitos ímpios, né? Pessoas incrédulas, irreligiosos.
Então, no Salmo 10, verso 14, verso 4, a melhor definição do ímpio, não buscar a Deus e não há lugar para ele em nenhum de seus planos. Né? Aqui no verso 4 quer dizer que são aquelas pessoas que quando já não quer, quando dá as costas para Deus, né? Quando não quer ser... Tudo bem? Tá bem? Ah. Então, aquelas pessoas que dão as costas para Deus, né? Preferem viver no pecado. Então, esse é o entender que dá aqui nesse versículo, né? No verso 7 e 8, a boca do ímpio está cheia de maldições, mentiras e ameaças, e ele mata os inocentes. O ímpio, verso 11. O ímpio pensa que Deus não vê nada do que ele faz, mas um dia o Senhor fará justiça. Né? Que deixa bem claro que, né, essas pessoas incrédulas, né, pensam que Deus não vê o que ele faz. Mas Deus está lá de cima e vê o que faz o ímpio e o que faz qualquer outra pessoa que esteja presente com Deus, né? Então, Deus, ademais, ele tem aquela convivência, aquele prazer de olhar para aquelas pessoas de menos, vamos dizer assim, menos valor, com aquele pecado grande, né? Então, Deus está, ademais, olhando para essas pessoas. Só que Deus, o que nós entende é que ele não vai tocar na porta dessas pessoas para dizer, você quer entrar na minha casa? E então aqui quem tem que fazer isso é a própria pessoa, né? Eu que tenho que buscar essa intimidade com Deus. No verso 14 disse, Deus vê o sofrimento e a dor e protege o órfão. Devemos imitá-lo também nisso. Né? Olha aí para você ver. Deus busca ter e ver, né, as pessoas que têm mais dor, né? E na Bíblia mesmo fala que Deus sempre está com essas pessoas, os órfãos e as viúvas, né? Porque são dois tipos de pessoas vulneráveis nesta situação, né? Então Deus vê o que essas pessoas precisam. No verso 18 disse, não devemos temer o ser humano, que é pó. Deus é nosso protetor. Né? Deus é nosso escudo, Deus é é o que nos protege. Por mais que ele está vendo o nosso sofrimento, a nossa situação, Deus está conosco, né? E quer dizer que não precisamos ter medo das coisas que nos rodeiam, porque Ele sempre nos está livrando de algo, né? De alguma enfermidade, de algum acidente, de alguma pessoa que vem até mesmo ao nosso encontro para fazer alguma maldade. Salmo 11. No Salmo 11, né, aqui sempre o Salmo 11 afirma no Senhor, que é nosso refúgio. Então, no Senhor me refúgio, né? Aqui sabemos que quando nós temos nossas angústias, nossas dor, nosso sofrimento, a quem nós socorremos? A Deus. A quem nós refugimos? A Deus. No verso 1 disse, de nada adianta fugir para os montes, Deus é nosso refúgio. E está claro, né? Porque muitas vezes a gente pensamos em ir para um lugar que não conhecemos ninguém, pensamos quero morar agora numa fazenda para ninguém saber nada de mim, tentando refugir de Deus, não de Deus, das pessoas, mas Deus está vigiando, né? E disse, não adianta fugir, né? Porque Deus é o nosso refúgio. Então, onde que temos que refugir? Em Deus. Entrar para o nosso quarto, buscar intimidade com Ele, onde você estiver. Verso 3 disse, quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Né? Então, aqui é uma pergunta, que pode fazer o justo? Quando estamos nesses momentos de destruição. Pois temos que estar firme, né? Manter-se firme pelo que é certo. Porque até mesmo buscamos uma resposta e essa resposta é duvidosa, né? Às vezes estamos com um problema e esse problema, por buscar
com pessoas que não têm esse mesmo conhecimento, esse mesmo alinhamento que eu tenho, o que eu estou buscando, pode acontecer de sair errado, né? Então, você seja firme nos seus propósitos. Eu quero ler a Bíblia agora, pois eu vou estar nesse propósito com pessoas que estão nesse mesmo caminho que eu. Verso 4 diz: O Senhor está em seu santo templo. Entre no santuário de Deus pela fé em oração. O verso 4 diz, para ver que também Davi, né, disse, no verso 4 diz, Davi afirma que Deus vê tudo. Não podemos fugir dos seus olhos. Ou seja, por mais que Davi teve suas situação de ter várias mulheres, de ter vários filhos fora do casamento, de ter o seu pecado, o seu não andou reto no caminho do Senhor, mas ele cria em Deus, né? Ele tinha fé em Deus. Então, ele também afirma que Deus vê tudo. No verso 5, o Senhor ama o justo e odeia o pecado. Olha aí, não confundimos isso, né? Deus odeia o pecado, não o pecador. Porque o pecador pode ser eu, você e qualquer uma pessoa. Do momento que levantamos, já estamos pecando. Mas como podemos buscar Deus para que eles evita que nós podemos evitar esse pecado, né? Então, fica claro isso, que Deus odeia o pecado e não o pecador. Porque são essas pessoas com o pecado grande, é quando Deus quer trabalhar com essas pessoas, porque essas pessoas têm história para contar. Essa pessoa tem o porquê de estar ali naquela situação, e Deus trabalha com essas pessoas, né? Verso 7 diz, o Senhor é justo e ama a justiça. O reto verão a sua face. O verso 7 diz, a grande esperança é a maior motivação dos santos. Ver a face de Deus. Aqui, creio que todo mundo tem essa intuição de dizer assim, eu só acredito vendo a Deus. Ou eu quero ver a Deus. Mas a pessoa que tem a fé, que tem essa busca, ela consegue, não que consegue ver, mas ela tem aí o Espírito Santo está com essa pessoa de ter aquela visão, de ter uma referência de Deus mais próximo a ela. Até mesmo em Apocalipse, no verso 22, o último verso, disse também nesse versículo que temos que ali siga com a esperança que um dia nós vamos ver a Deus. Salmo 12. Salmo 12 fala de clamor, ou melhor, começa com clamor. E o que quer dizer? Ele quer dizer que, ademais eu apontei aqui, porque ele quer ensinar nós pedir a nossa oração, né? Diz assim, salva-nos, Senhor. Esse deve ser o nosso pedido de todos os dias. Salva-nos dos nossos pecados, da tentação, de nós mesmos. Então, ele começa com esse clamor, mas no final ele pede que seja guardado. Vamos estar lendo. No verso 1 diz, já não há quem seja fiel, mas um motivo para sermos. O verso 3 diz, o pedido de Davi expressa sua indignação com os bajuladores e arrogantes. Realmente ninguém merece. Verso 14 diz, quem é o Senhor sobre nós? Pergunta os ímpios. Essa é a grande questão no grande conflito, né? Porque aqui está o ímpio sempre perguntando, né? Então, sempre há uma dependência por independência, por dizer assim. O verso 4 disse, o verso 5, Davi vai se levanta, né? Davi se age
por causa da opressão praticada contra o necessitado e por causa dos gemidos do pobre. Mas felizmente temos um Deus que não é indiferente. E aqui deixo uma pergunta. Você deseja segurança? Ela só podemos ser encontrada em Deus. Aqui, voltando no começo do Salmo, do capítulo, Deus está sempre provocando nós buscar a Ele. Só que as pessoas não têm essa visão, tem várias pessoas que querem ver o resultado, digamos, queira que me dê um sinal, né? Só que às vezes o sinal vem pela dor, vem pelo amor, e às vezes a gente não damos conta nessa situação. Mas quando paramos para meditar e voltar a pensar, a refletir, as coisas acontecem como queremos e como Deus quer também. E no 6 disse, no verso 6, as palavras do Senhor são puras. Para que buscar fontes contaminadas? É o que acabei de falar. Por que vamos buscar algo fora, sendo que estamos caminhando aqui pela Bíblia, buscando a melhor forma de ter uma vida melhor, né? De saber por onde andar. Então o salmista, no verso 7, né, finaliza dizendo, Senhor, Tu nos guardarás seguro. Então ele começa com clamor, mas ele pergunta, Senhor, nos guardará seguro, né? Fez aí uma pergunta, né? Muito bonito, porque como se diz, porque sempre começamos pedindo, clamando, reclamando. Não, mas aí no final, né? Vamos pedir um pouco que nos guarda, que nos livra de todo. Deus é o nosso escudo, né? O Salmo 13, né? O Salmo 13, eu coloquei aqui também umas perguntinhas, disse, até quando? Até lá, confiarei no amor e na fidelidade de Deus. Apesar de tudo, confie em Deus. A resposta um dia virá. Então, só falta ter esperança, fé e amor. Como é um salmo pequeno, né, no verso 1 diz, ainda que demore, ou mesmo que pareça, ele não esqueceu de nós. O verso 5 e 6 diz, mesmo em meio a lutas e incertezas, podemos nos alegrar em Deus e cantar-lhe louvores. A confiança em Deus é o antídoto contra o desânimo e a incerteza. Muitas coisas nesta vida nos trazem tristeza, mas a alegria da salvação deve sobrepurrar todas elas, ou seja, obter a vitória, né? O verso 6 diz, tira o foco da tristeza e focalize as alegrias, louve a Deus pelo bem que Ele tem feito. O louvor em meio às lutas faz parte do processo de cura divino, louve sempre. Então, deixo aqui as minhas palavras, né, que quando estamos na maior dificuldade, né, que cantamos, que louvamos, né, que buscamos a Deus, procuramos Ele no íntimo, que vamos ter a resposta. Basta confiar. Isso são minhas palavras. Parabéns, muito bom. Então, aqui no Salmos 14, né? Já começa falando aqui, dizendo, diz o insensato no coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Então, aqui, o que fala? Que fala da incredulidade, o ateísmo, é fruto da corrupção do ser humano. Quanto mais incrédula se torna a sociedade, a humanidade, mais distante de Deus ela vai vivendo. Há muitas pessoas que dizem Cristo, que vai à igreja, mas seu estilo de vida
não representa isso. Tem muitas pessoas que dizem cristã, que falam palavrões, que são mentirosas, que enganam nos negócios, não são excelentes no seu trabalho. Então, esse tipo de atitude tem afastado ainda mais as pessoas de Deus, porque as pessoas vão para a igreja e depois elas não vivem isso, né? Às vezes elas estão ali escondendo de alguma coisa, estão usando a igreja para outra coisa a não ser realmente a casa de Deus, para louvar a Deus e para viver o propósito ali. Então, isso tem feito com que as pessoas se afastem. Fala, não, se a pessoa sai da igreja está fazendo isso, ela não é fiel com os negócios, ela não honra os negócios, ela vai na igreja, ela é falsa com as amigas, ela vai na igreja, ela mente, ela fala palavrões. Então, isso não. Se ela está indo na igreja, está fazendo dessa forma, então o que, que eu vou fazer lá? Né? Então, isso traz essa clareza para a gente. Então, o tolo diz em seu coração que Deus não existe, e com consequência da corrupção e de uma série de atos detestáveis que tem praticado. Então, se eu e vocês precisamos abrir mão da informação negativa que vem de fora, das informações externas e focar no alvo, que é Jesus. Precisamos manter nossa atenção em Cristo, no propósito de Deus em nossa vida. O ateísmo, a incredulidade, ela é fruto das pressões da maldade. Quanto mais cercado de pessoas incrédulas a gente estiver perto, mais a gente será influenciada pelo estilo de vida, pela forma de ver as coisas. Então a gente precisa saber o ambiente, as pessoas com quem a gente possa estar perto. Realmente as pessoas que estão falando de Deus, realmente as pessoas que estão em conexão, que estão lendo a palavra. Porque quanto mais pessoas assim você tiver por perto, mais você estará falando e acreditando em Deus. Então, por isso é muito importante que eu e você tenhamos por perto pessoas que tenham a fé sadia, mentores, pessoas que creiam em nós, pessoas que estejam envolvidas por obras de Deus, com o reino de Deus, com a vontade de Deus. Porque quanto mais pessoas dessa natureza estiver perto de nós, mais encorajados nós seremos. Então, você falou aí atrás, agora há pouco, que a gente, com Deus, a gente tem mais coragem, a gente sente mais seguro, né? Então, buscar segurança em Deus realmente é que vai nos estar fortalecendo. Então, aqui no versículo 7, fala que tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Então exultará Jacó e Israel se alegrará. Então Deus restaurará definitivamente o seu povo, a igreja. Nós exaltaremos ao Senhor, nós alegraremos com o Senhor, nós exultaremos o Deus, a nossa salvação. Todas essas negativas, que Deus não existe, cairão por terra quando o Senhor revelasse no seu reino e restauramos para sempre. Todas as lutas, dores e tribulações para sempre. Então, não se deixe levar por palavras negativas de quem fica se questionando o agir de Deus na sua vida. Então, fica questionando a bondade de Deus em sua vida. Essas pessoas não têm o Espírito Santo. Elas não vivem pela palavra. Elas não são influenciadas pelas palavras e elas não conseguem
discernir questões espirituais que nós conseguimos, porque não tem o Espírito Santo. Então, não se ofenda com elas. Perdoa, tenha paciência. Então, essas pessoas, elas não estão em conexão com o Criador, elas não estão lendo a palavra, elas não acreditam em Deus, elas acham que Deus não existe, elas acham que Deus não vai fazer nada por você. Então, quando você ouvir essas palavras por aí, pessoas falando isso, deixa ela, perdoa, porque ela não tem o Espírito Santo, ela ainda não conseguiu conectar. E quanto mais a gente falar de Deus para elas, pior, porque mais elas criam resistência. E então elas precisam ver os nossos resultados, os resultados que a gente vem obtendo com Deus, os resultados que a gente vem obtendo estando reunido com pessoas na sua palavra, para que possamos, sim, mostrar a elas com resultados e não com a palavra de Deus. Deixa ela ver o Deus agir em nossas vidas. Verdade. Aqui no Salmo 15, o salmista levanta a seguinte pergunta: quem habitará no seu santuário? Fazendo referência aos habitantes do reino dos céus. Quem vai morar com Deus? Quem habitará nessa era futura? Ele nos apresenta o perfil do cidadão do reino. Embora seja o Antigo Testamento, tem muita semelhança com o perfil, o caráter dos cidadãos do reino dos céus, apresentado pelo Senhor Jesus. O salmista pergunta: Senhor, quem vai morar no seu santuário? E ele mesmo responde. A primeira característica que ele nos apresenta é a integridade. Aquele que é íntegro, inteiro, que ele é completo, íntegro no que se refere à justiça de Deus, à santificação, à palavra de Deus. Aquele que se rendeu completamente à palavra do Senhor. Então, aqui... Forte, né, Regina, essa pergunta, né? Quem vai morar no santuário? E aqui no versículo 2, o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Então aqui ele mesmo faz a Aí pergunta, está a resposta, né? ele mesmo dá a resposta, né? Então quantas e quantas pessoas elas precisam, Elisete, e a todos que estão assistindo aqui, ela precisa defamar outra pessoa para que ela possa crescer, porque ela por si própria, ela não consegue crescer. Ela precisa ter a necessidade de defamar outras pessoas para que ela possa ser vista. Então aqui fala que o que não difama com sua língua não faz mal ao próximo. Então a pessoa fica o tempo todo perdendo energia, ao invés de estar construindo para ela, fazendo coisas em seu nome, produzindo, ela para a sua vida, ela para falar mal de outras pessoas, para difamar. E Deus não se alegra com isso, né? Então aqui ele fala a verdade, né? Falar a verdade hoje é uma raridade, porque estamos a todo momento sendo tentados a mentir contra o Senhor, a mentir contra o próximo, os delitos contra o próximo. O diabo tem parte nisso. O pai da mentira é o diabo. Então nós precisamos falar a verdade. Não usa a sua língua para defamar. Isso não é agradável diante de Deus. Então, aqui ele pergunta, ele mesmo responde, né?
E no Sim. versículo aqui, sinto aqui no 15. Então, isso não é agradável a Deus, falar mal contra essas pessoas, falar mal contra o seu próximo, é algo que irrita a Deus, que o Senhor Deus não tem prazer nisso. Então, a outra característica do cidadão do reino é que ele não faz mal nenhum a seu semelhante. Aquele que não causa dano a seu semelhante, que não faz isso intencionalmente. É claro que nós, como seres humanos, iremos errar uma vez ou outra. Só que há pessoas que elas são intencionalmente malvadas. Elas agem intencionalmente com desejo de magoar, de ferir. Ela olha para a pessoa, ela fala mal, ela chama a pessoa de gorda, ela chama a pessoa de magra, ela chama a pessoa de alguma coisa para ferir, ela já faz com maldade, ela quer ver que a pessoa triste. Como o dia dela está triste, ela quer olhar para aquela pessoa e colocar ela para baixo. Ela quer de alguma forma deixar aquela pessoa para baixo. Ela faz isso já de forma intencional, ela já é má, ela é maldosa já de nascimento. E ela não está feliz se ela estiver ali colocando a pessoa para baixo, né? Então, que o cidadão do reino não tem aliança profunda com quem tem prazer em Deus. Então, esteja perto de você todos os tipos de cristãos, mas é claro que em círculos mais íntimos você vai levar aqueles que estão mais alinhados com o propósito de Deus em sua vida. Como fez o Senhor Jesus. Tinha multidão, tinha os discípulos, tinha Pedro, tinha Tiago e tinha João. E desses três tinha Tiago e João. Então você vai estar assim, perto de pessoas cristãs, como foi falado antes, na igreja tem muitos cristãos que vão, mas poucos são os que realmente levam a sério a palavra. Então, você vai estar perto de Claro. multidões, pessoas. Só que, como fez Jesus, tinha multidões. Só que tinha das multidões, ele tinha os discípulos. E dos discípulos, ele tinha Pedro e Tiago e João. E desses três, ele tinha Tiago e João, porque estava mais alinhado com o propósito. Então, isso traz aí pra gente, né? Uma clareza muito grande ao selecionar mesmo. E que no Salmo 16, os salmistas nos apresentam alguns motivos pelas quais nós precisamos ter um coração ensinável, um coração ao qual Deus tem acesso. Nós precisamos de direção do Senhor, da influência do Espírito Santo sobre a nossa vida. E para isso nós precisamos ter um coração ensinável, deixar o coração aberto, porque às vezes a gente está com o coração fechado, não aceita o novo. E isso é o que impede a maioria das pessoas de crescer, a maioria das pessoas de alcançar seus objetivos, porque o coração está fechado. Aí você traz pessoas, você quer ajudar as pessoas e elas estão com o coração fechado, não é ensinável. E aqui está falando que precisamos sim ter o coração ensinável. E a gente precisa abrir o coração, porque às vezes o que impede a gente de alcançar novos objetivos não é o que você não sabe. Falar, ela não alcançou aquilo porque ela não sabe. Talvez nem é isso, mas o que deixou você de alcançar são suas crenças, as coisas que você já sabe. O que você já sabe, falar, isso não vai dar certo, isso não é assim, eu não tenho coragem de assinar um contrato, porque assinar um contrato é algo que vai me prejudicar. Ai, porque assinar um contrato sem nem dar a oportunidade de ler o contrato, uma pessoa do coração fechado,
ela não dá oportunidade. Às vezes você quer fazer parceria com as pessoas, você vai lá, contrata um advogado, você para te orientar, para te trazer, né, realmente a forma correta de ir adiante, e às vezes seu parceiro nem quer conversar com o advogado, nem quer ouvir o que o advogado tem para falar, nem quer pegar um contrato e ler esse contrato, porque o que rege um contrato, ninguém te obriga a assinar um contrato, por isso mesmo que existe um contrato. Um contrato é para falar assim, você falou isso aqui, você está de acordo com isso aqui é sua palavra? Sim, eu falei isso aí, eu realmente me comprometo com isso aí. Então vamos assinar. Mas quando a pessoa só fala e ela não quer assinar, ela não quer se comprometer. Então, quando ela não quer se comprometer, ela não quer nem falar com a advogada, nem sequer ler o contrato, nem sequer fazer uma reunião. E depois sai falando mal das pessoas, e depois sai caluniando as pessoas, depois sai difamando as pessoas. Só que como existe um Deus, mais cedo ou mais tarde, Deus vai mostrar a verdade. Deus vai mostrar a verdade e vai derrubar as máscaras das pessoas que usam aí da má fé. Então, Aí isso vem a está bem justiça, né? claro. Pessoas do coração fechado, pessoas com que não quer crescer, pessoas que não querem ser ensinável. Então, essas pessoas vão ficar paralisadas por um bom tempo aí de molho, porque realmente elas não querem crescer, elas não têm o coração ensinável. Então, logo no início, o salmista começa pedindo a Deus sua proteção, porque Deus é o seu refúgio, é o lugar onde ele se esconde. E se ele declara ao Senhor, ele reconhece. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Seja sua vida, sua saúde, seus bens materiais, tudo que ele produzir vem do Senhor. Tudo que nós temos vem do Senhor. Se eu não tenho nada na minha vida, se não vier do Senhor, tudo que eu tenho, minhas amizades, é do Senhor. A minha saúde é do Senhor, meus bens materiais é do Senhor. O que não está comigo é porque não é do Senhor. Então, tudo que eu tenho, o que eu possuo, a ti somente é do Senhor. Então, aqui no versículo 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Então, aqui, crentes que não se relacionam com outros crentes, amigos que não se relacionam com outros amigos, familiares que não se relacionam com outros familiares. Então, tem pessoas que elas preferem ficar apenas na internet, acha que vai falar de Deus apenas na internet, acha que não precisa de estar conectado com a Bíblia, com Deus, de ir na igreja. Amigos que estão conectados apenas pela internet, não se reúnem, não tomam café, não estão ali conversando. Familiares também, que não se reúnem, que não estão juntos, só se vê na internet, só se fala pelo WhatsApp hoje. Então, isso não é o suficiente. Então, os fiéis na terra, eles que são notáveis. Então, quando você é fiel, você é notado. Então, eu gosto de estar aqui com vocês, falando da palavra pela internet, mas eu estou sim com Deus também. Faço minhas reuniões, eu tenho aqui um grupo onde eu participo, onde eu estou em conexão com o Criador.
Tem aqui também a Bíblia, aonde eu entro em fervor, que eu baixo o joelho no chão. Então, quando você realmente está conectado com o Criador, você sabe que a segurança vem do Senhor. Você sabe que a intimidade vem com o Senhor. Você sabe que tudo vem do Senhor. E o que não veio para você é resposta do Senhor. É uma Às resposta do vezes, Senhor. às As vezes, amizades que não estão com você é uma resposta do Senhor, porque talvez você poderia estar paralisada junto com essas pessoas, e Deus tira essas pessoas para que você possa ir mais adiante e conectar com novos grupos, conectar com novas pessoas que realmente fala e vivencia a palavra do Senhor. às vezes pensamos que uma segurança é morar em uma casa grande, uma casa bonita, né? Uma casa com cerca elétrica, né? Por dizer, ai, que não entra aqui ladrão na minha casa, que não entra um assaltante. Não, não é isso. Está seguro, seguro com Deus, porque se você está seguro com Ele, na sua casa não vai entrar ninguém. Dá igual uma cerca elétrica ou não uma cerca elétrica, né? Então, às vezes, assim, às vezes pensamos que a segurança é só isso, ter uma casa com tudo, com um guarda ali na porta, com a câmera também para que quem entrar eu possa estar controlando, e para Deus não precisa isso, né? Exato, Não precisa. exatamente, né? Então, aqui no versículo 17, bendito o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Então aqui ele fala de novo do ensinamento de Deus. Então abre o coração, pois o coração ser ensinável. Então ele fala que até durante a noite Deus me aconselha, porque é na hora de eu dormir, é a hora de abrir meu coração, de conversar com Deus, de conectar com o Criador e buscar todos os ensinamentos que eu possa realmente dormir ali com todos os ensinamentos do Senhor. Aqui no 11, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Então aqui tu me farás os caminhos da vida. Então é Deus que fará os meus caminhos, não sou eu. E quando eu entendo isso, fica mais leve, porque às vezes a gente quer criar nossos caminhos e fica perdido, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Coloca nas mãos de Deus, faça a sua parte, pede direcionamento, pede para que Ele te ensine seu coração, abre o coração, que Deus vai colocar as pessoas certas no nosso caminho para fazer aliança. Como Ele tem colocado, todos os dias Deus coloca pessoas no nosso caminho que podem nos servir, que possam nos ajudar, que possam fazer aliança, que possam nos levar mais adiante. Então, todos os dias Deus coloca pessoas. Agora a gente tem que observar se realmente nós estamos vendo essas pessoas que Deus coloca nos nossos caminhos. E aqui, Cabe a nós, né, fazer essa é, avaliação. aqui no, na verdade, esse era do versículo 16. No 17, aqui tem o 3, sondas-me o coração de noite mais uma vez, me Né? visita, prova-me no fogo, e iniquidade humana encontras em mim. Então, mais uma vez, ele pede, sonda-me o coração, de noite me visitas. Então você fala com Deus, me visita, Senhor, de noite, abre o coração, deixa Deus entrar no seu coração, que Deus fale com você, deixa o coração aberto, seja ensinável para você realmente alcançar o que você tanto sonha e deseja aqui na terra. Então, aqui no 7, mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra busca refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas,
Olha que lindo, porque a menina dos olhos, né? É essa parte aqui, então a pálpebra é quando realmente guarda. Então ela pede aqui para Deus guardar, né? E para esconder como uma sombra em tuas asas, né? Como se ficar debaixo das asas de Deus. Me guarda, Senhor, me proteja, me dá segurança aqui junto ao Senhor. Aqui eu estou, Pai Celestial, Pai querido, Pai amado, me guarde, Senhor. Então isso é muito bonito, né? Então me guarde nas tuas asas, dos perversos que me oprimam, inimigos que me assediam de morte, né? Invisíveis cerram o coração e falam com lábios insolentes. Então é muito bonito aqui, né? Quando ele pede realmente para Deus guardar, e o quanto você tem pedido a Deus para te guardar. Então, quando a gente sai de casa, pede a Deus que te guarde. Quando você chega, pede a Deus também que te guarde, né? Claro que sim. Então, termino exatamente com isso, que nós pedimos a Deus que nos guarde, que nos cuide, como uma menina dos olhos, né? E que nos proteja aí debaixo de suas asas. Então, essa é a minha parte. E é o que eu falo hoje aqui. E que para vocês, que vocês possam se conectar com o Espírito Santo, que você possa abrir seu coração para que ele seja ensinável e que da sua boca saiam palavras boas, palavras que edificam, que realmente dá esperança para as pessoas, que realmente elas precisam ouvir uma palavra positiva hoje, que você saia hoje na rua, na internet, onde for, na sua casa, que você simplesmente falam palavras que edificam, palavras que ajudam as pessoas a cumprir, a realizar as suas missões aqui na Terra. Uau, que bonito. Muito forte, nosso, livro de Salmo, né? Sim. Vamos, pois nada, vamos estar agradecendo, né, por essa manhã, por esse momento que Deus nos permitiu aqui fazer essa devoção, né? Senhor Jesus, aqui te agradeço, Senhor, por essa manhã que estivemos aqui com nossos olhos abertos, nossos ouvidos preparados para escutar a tua palavra, para que o Espírito Santo possa vir estar conosco, para que o Senhor possa vir trazer a palavra, que uma pessoa possa sentir bem, que ela possa sair daqui transformada, que ela possa vir e contar a sua experiência, o seu transbordo. E te agradecemos mais uma vez por esse dia, pela sabedoria que estamos a buscar. Porque se não for por esses momentos, só Deus para ter compaixão das pessoas. Então, mais uma vez te agradecemos, e que qualquer pessoa que for passar por essa live, que comparta com os seus familiares, com um amigo, que Deus possa vir abençoar, que Deus possa vir trazer o máximo de alegria para cada um de nós que estamos aqui. Amém. Amém. Muito obrigada a todos. Obrigada, Elisete. Deus abençoe. Um maravilhoso dia. Amém. Um Tchau, excelente tchau. dia a todos. Tchau.